o tempo está dizendo, esperando o UniFTC começar. Tá? Agora, esse comando, ele não me ensinou. Pascoal, você tem essa já está entrando informação agora. aí? Vai entrar agora. Tá entrando? Tá aqui, ao vivo em 5 minutos. Tá ao vivo em 5 minutos, está dizendo aqui. Pascoal, você tem essa... Flávio, ele já está no ar, Flávio. Pronto. Já estamos no ar. Estamos no ar, maravilha. Boa noite a todos. Estamos começando aqui o nosso segundo dia de aulas magnas da rede UniFTC. Desta vez com um convidado mais do que especial, o professor Luiz Edmundo, que é muito conhecido aqui na Bahia como professor Luizão, e faz jus ao aumentativo, porque é uma pessoa em vários aspectos fantástica, de modo que vale muito a pena a gente engrandecer essa personagem que é uma das mais distintas da engenharia baiana. Destaco também a presença do professor Pascoal Molinari, coordenador dos cursos de engenharia elétrica, de engenharia de engenharia de produção, química e mecatrônica da rede UniFTC Paralela, e também o professor Flávio Leopoldino, que é coordenador de engenharia ambiental e engenharia civil da unidade de Itabuna. Lamento ainda a ausência, mas provavelmente vão entrar os demais coordenadores dos demais cursos, já que a gente está com um link voltado para toda a rede UniFTC. Sejam bem-vindos. Professor Luizão, eu acho que a sua apresentação será muito melhor do que eu simplesmente ler. Eu tenho certeza que vai ter uma carga de emoção muito maior, né? Vamos começar aqui a nossa palestra, em que vai ser abordado as perspectivas do egresso de engenharia. É o famoso formei e agora, quem nos ajuda? Quem nos ajuda é o professor Luiz Edmundo Campos. Contigo a palavra, mestre. Obrigado, Elton. Obrigado a Flávio, obrigado a Pascoal, obrigado a todos aí da UniFTC. Uma honra estar aqui com vocês nesse dia, discutindo um pouco sobre essa questão da engenharia, né? Um momento que a gente passa muitas dificuldades no país e as pessoas um pouco ficam desanimadas com a engenharia. E eu sempre digo o seguinte, o momento atual não é um momento atual para estar desanimado com a engenharia. Então, estamos tendo um problema no país como um todo, né? Então, a engenharia também está sofrendo. A engenharia sempre é a primeira a sentir um crescimento, como também um desaquecimento. Então, o momento é um momento muito difícil para a gente, principalmente aquelas pessoas que trabalham na engenharia civil, ambiental, de minas, química, elétrica, produção, já que nós temos que produzir tudo para poder atender a demanda de uma sociedade. Quando a sociedade não tem essa demanda, a gente sofre, né? Por exemplo, no momento, podemos construir prédio? Podemos. Mas vamos vender para quem? Né? Então, se a população está num processo de retenção, de não saber qual é a perspectiva no futuro, então a gente tem que segurar um pouco também, porque senão você tem muitas unidades e o preço baixa porque a oferta vai ser muito maior do que a procura. Então, a gente tem que estar nesse pé, um momento aí com o pé no freio, né? Vendo como é que vai estar a situação após a pandemia, mas está mostrando uma situação bem interessante, né? A engenharia, nesse período, não parou muito, parou em algumas obras no início, aí, principalmente residenciais, de reforma em edifícios. Muitas pessoas estão fazendo reforma nos edifícios, fazendo pintura, manutenção. Os síndicos estão vendo uma responsabilidade enorme que tem em cima deles, aí, sobre a questão da manutenção predial, né, que se tiver algum problema, eles vão ter que responder por isso. Então, é uma coisa muito importante. Todo mundo está começando a cuidar para ver essas questões de que tudo seja na parte de elétrica, de civil, de mecânica, de química, tem um prazo de validade que a gente precisa da manutenção. Então, muitas vezes a gente pensa só em construção e está vendo que tem todo esse processo também de construção. Bem-vinda, Denise. Estou tomando as honras da casa também, viu? Que me perdoe aí, já estou tomando intimidade. Então, muito bem, professor. Pode destacar a presença aqui de professora Denise, coordenadora do curso em Petrolina, né? Petrolina e Juazeiro, né? São cidades que são praticamente unidas, né? Conurbadas. Vai atravessar a ponte. Isso. Prazer.
Como vai, Bom, Johnson? Tudo bem? bom, Muito Denise. obrigada, viu, por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. Então, é uma coisa bem importante a gente discutir a respeito disso, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui, que eu aproveitei uma apresentação que eu tenho feito em alguns locais, nós estamos numa discussão que nós tivemos há um tempo atrás. E pensei até em cortar, porque eu digo, olha, isso foi feito num problema de desenvolvimento muito grande. Eu digo, não, eu vou deixar essa parte para mostrar que a nossa engenharia é uma senoide. Tem hora que está no pico, hora decresce, daqui a pouco sobe de novo. A gente vive numa estabilidade, como vive o país como um todo, né? O país desenvolve, a gente desenvolve junto, nós somos responsáveis por isso. Depois entra em recessão, nós entramos juntos, né? A grande vantagem de fazer engenharia, que eu sempre coloco, é que a gente aprende na nossa formação a resolver problemas. Isso serve para tudo, serve para a vida como um todo, serve para a vida pessoal, serve para a vida profissional. Nós somos treinados a enfrentar um problema e resolver, né? E não baixar a cabeça e fugir dele, né? Então, isso é uma coisa boa, essa visão da engenharia, que serve também para pessoas que depois abandonam a engenharia e vão para as outras áreas, mas essa visão de resolver problema é muito importante, né? Até essas áreas de atuação, por incrível que pareça, né, antigamente, quem era os melhores profissionais de engenharia eram os bancos que tiravam, né, os profissionais da nossa engenharia, levando lá, porque são pessoas que pensam rápido, né, conseguem enxergar tendências, e é isso tudo que o banco quer, né, consegue resolver problemas, então os bancos trabalham em cima dessa atuação do profissional, e a engenharia ajuda muito nessas questões de interpretar futuros, né? E dados, números. Hoje está havendo uma evolução muito grande. A gente tem trabalhado muito com a parte da inteligência artificial também. Os dados hoje em dia, me perdoe a colocação, se não são interpretados, são lixos, não prestam para nada. Então, você tem que pegar todos esses dados e juntar tudo isso, né? Juntar todas essas informações, juntar tudo isso aí. E a eletrônica, por exemplo, agora vai dar um salto muito grande ali. Nesse domingo, meus filhos me deram um prêmio, me deram um presente do Dia dos Pais, né? E eu estou com uma nova assistente aqui em casa, chamada Alexa, e ela faz tudo agora. Eu chego para ela e digo, Alexa, liga a televisão, ela liga a televisão, liga o ar-condicionado em 20 graus, ela liga o ar-condicionado em 20 graus, desligue. Eu estou pensando como é que eu vou engordar, não fazendo mais nada, nem controle remoto eu pego. Eu já falo agora, essa interação é uma coisa que vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Então a gente tem que aplicar isso na engenharia, tem que colocar essas questões, a internet das coisas, a interligação de todos os aparelhos eletrodomésticos em casa, vão estar interligados com um sistema. Ou seja, é um mundo diferente. Outro dia eu estava vendo até uma brincadeira do pessoal falando que aquele desenhozinho, os Flintstones não, os Jackson, né? Tinha tudo aquilo que falava desse mundo que a gente não acreditava, né? Até tinha um garoto de máscara dizendo, olha, nós estamos de máscara hoje também. Você não sabia que era tão real isso, mas tudo aquilo que se falava anteriormente, que a gente pensava que era uma coisa do outro mundo, hoje é uma realidade. Você falar pelo celular, pelo celular não, pelo relógio, né? O relógio hoje em dia está sendo outro ponto também, que tem as informações, saiu do celular, está indo para o relógio, está indo para outras coisas. Então, é muito importante a gente estar antenado nesse mundo que está aí. E aí é uma coisa que eu vou colocar para vocês, que eu não tenho visto muito, são as universidades se adequarem a essa realidade. A gente continua ainda nos cursos de graduação, dando cursos tradicionais. Eu vejo, sem desmerecer nenhuma instituição, estou falando como um todo, né? A gente hoje, automação predial é uma realidade. E desconheço uma universidade que dê, tradicionalmente, automação predial no seu curso de graduação, normalmente, principalmente estou falando no caso da civil, né? E então a pessoa já sai defasada do mercado, né? Então a gente tem que repensar isso. As novas diretrizes curriculares estão aí para a gente refletir a respeito dessas questões. Essas novas diretrizes curriculares vão ser um divisor de água no nosso sistema, seja ele educacional, seja ele profissional. Antigamente, os profissionais eram formados para encaixar dentro de uma caixinha, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro de mecatrônica, um engenheiro civil. A nova proposta de diretrizes curriculares não é essa. Cada universidade vai dizer o que ela quer formar, e ela vai deixar isso bem claro no seu projeto pedagógico para os alunos que querem entrar nela, o que é que ela pretende formar. Então, isso significa que o sistema profissional vai ter que se adequar também, não vai colocar uma pessoa dentro de uma caixa, vai dar atribuições para aquilo que ele foi formado,
E também de uma outra coisa, que é a educação continuada. Então, você não vai ter aquela formação que pode fazer tudo desde a graduação. Você vai ter uma atribuição que vai, à medida que você vai fazendo novos cursos, vai tendo novas atribuições. Então, é uma coisa bem é um mundo diferente, que a gente precisa entender esse mundo, né, que a gente não está entendendo direito. Vou fazer aqui uma apresentação para vocês, depois a gente vai ficar no foco maior das perguntas, das discussões, tá? Eu vou compartilhar aqui com Então, nós temos aí o cartaz de divulgação de vocês, né? As perspectivas do egresso de engenharia, formei e agora, né? Essa é uma questão importante e todo mundo passa por isso. É importante a gente estar discutindo um pouco para os alunos que estão aí. Perspectivas do egresso da engenharia, formei e agora. Eu sou, então, Luiz Edmundo Prado de Campos, sou engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da UFBA em 1980. Também fiz mestrado na PUC do Rio em Geotecnia. Minha área de atuação é parte de estabilidade de encosta, instrumentação de obras geotécnicas. Atualmente estou como presidente licenciado do CREA. Em 2018, infelizmente, me aposentei da minha querida Escola Politécnica e, em 2017 a 2019, fui diretor acadêmico da ABENGE. É uma associação bem interessante para os professores que trabalham na parte de educação em engenharia. Uma coisa importante, né? Quem são esses novos profissionais? A apresentação que fazia antes era dos alunos. Quem são esses novos profissionais que estão entrando no mercado? Então, uma coisa interessante a gente colocar, essa minha visão, não sei se vocês todos concordam, eles adoram novas tecnologias, então são pessoas que estão ligadas aí com videogame, com celular, com diversas outras tecnologias atuando. O tempo de concentração, segundo aí os psicólogos, é em torno de 7 minutos. Então, esse é um problema bom e ruim, né? Dizem que esse tempo de 7 minutos é muito em função do time lá do jogo, né? Da fase do jogo, de passar para uma fase para outra. Os jovens, quando eles não conseguem passar de fase, perdem o interesse pelaquele jogo, então vai para outra coisa. E esse tempo de concentração vai implicar muito, principalmente para os professores, porque um jovem que tem um tempo de concentração de 7 minutos, uma aula de 2 horas, é uma eternidade, essa aula não acaba nunca. Então, depois de 7 minutos, ele começa a estar inquieto, ele vai buscar o celular, ele vai estar olhando para o lado, vai estar fazendo outra coisa, ele vai estar presente na sala de aula e ausente, né? Então, é uma coisa importante para a gente entender essa questão desse tempo de concentração e dar uma aula sempre de tempos em tempos, mudando um pouco, fazendo uma dinâmica, faz uma brincadeira, faz alguma coisa para poder quebrar um pouco esse ciclo de uma aula muito demorada para voltar a atenção desse aluno depois. O outro ponto é que eles são movidos a desafios, e aí vem uma questão diferente. Eu, uma vez, assistindo uma palestra de uma professora da Costa Rica, num congresso da ABENGE, e ela fez uma pergunta para um plenário lá de mais ou menos 500 professores: quem é que lia o manual de um celular antes de usar o celular? Apenas 2. Então, ela perguntou: o que a gente faz? Um diz: olha, o celular é autoexplicativo, ou então a gente vai ler o manual naquilo que importa para a gente, o que a gente tem de desafios. Eu, por exemplo, pego para o meu filho e passo para ele, digo: meu filho, faça isso aqui. Ele pega o celular, brincando, ele fala, configura, me devolve. Eu digo: peraí, cara, me explica como foi que você fez. Ele disse: não, meu pai, é muito difícil você entender isso, e é mais fácil quando você precisar de novo, você me pede, eu faço aí de novo. Então, não tem muito tempo de explicar, não gosto muito de explicar, de resolver essas coisas. Então, eles pegam os desafios e vão resolver. Então, a gente pega numa sala de aula antiga, né, que eu espero que a gente esteja mudando agora, com as metodologias mais ativas, a gente dava toda a teoria e depois dava o problema. Então, o que se pensa hoje é de fazer uma sala invertida, né? Você primeiro dá o problema, jogar os desafios das pessoas e fazer com que eles leiam todo o livro, né? Mas de uma forma mais interessante, mais motivante do que ficar para o final. Então, a gente vai mudar totalmente isso e
a ideia hoje é joga o desafio, deixa eles esquentarem a cabeça e você vai dando a informação à medida que eles vão precisando, que eles vão lhe pedindo, né? São pessoas empreendedoras, né, inovadoras, uma grande parte, isso é um ponto importante, porque a engenharia, pelo que a gente já tem visto aí, o mercado de trabalho está muito difícil hoje em dia de você ser empregado, né? Então, você vai ser um profissional liberal, você vai ser uma pessoa que vai estar atuando na empresa, mas você não vai ter um contra-cheque, né? Você não vai ter um contrato com aquela empresa como pessoa física. O mais interessante hoje que as pessoas estão fazendo são contratando as pessoas jurídicas. Você tem não mais um CPF, mas você vai ter um CNPJ, fazendo as atividades da empresa, bem parecido com o que fazia antes, mas você agora tendo que recolher todos os seus impostos, tendo que recolher, pensando em aposentadoria, tudo isso, diferente daquela coisa, daquele emprego tradicional. Isso é uma mudança muito grande, que a gente tem que começar a entender, e como engenheiros, como profissionais liberais, isso está acontecendo com muita frequência e que a gente vai ter que se adequar, e as leis trabalhistas também para isso. Botei um ponto também para a gente pensar um pouco, né, esses dados que eu estou colocando para vocês aqui, vamos discorrer durante a apresentação, mas uma coisa importantíssima hoje é o relacionamento pessoal, o relacionamento interpessoal. Hoje em dia, as empresas preferem muito mais pessoas que saibam lidar com diversas outras pessoas do que aquela pessoa que tem um conhecimento técnico muito grande. Então, aquela coisa daquele cara que é fechado nele mesmo, que não se dá com um grupo, não sabe formar um grupo de trabalho, não sabe formar um grupo de estudo, aquilo ali, isso é uma coisa que está sendo mal vista no mercado. Então, você trabalhar em equipe, saber trabalhar em grupo, o que a gente vê, eu vou falar pela minha experiência, aí não estou falando que todo mundo acha desse jeito. Mas a gente faz um trabalho em equipe na sala de aula, os alunos, ao invés de estarem trabalhando naquela energia ali, ficam conversando outras coisas, depois diz que não deu tempo. Isso a gente tem que acabar, vai ter que mudar esse modelo. O professor vai ser um facilitador, né, da aprendizagem, não aquela pessoa que vai estar expondo na sala de aula e os alunos balançando a cabeça, muitas vezes presentes fisicamente, mas ausentes na cabeça. Então, tem que fazer uma coisa mais dinâmica, de trabalho de grupo, né, de você movimentar. Outra coisa é a questão de se estudar sustentabilidade, a gente pensar em como fazer coisas que sejam mais eficientes, acabar aquela época de que podia fazer tudo, você faz um prédio sem se preocupar com um projeto de iluminação, de ventilação, se está quente, bota ar-condicionado, se está escuro, bota luz, isso não tem sustentabilidade, a gente tem que aproveitar no nosso país a iluminação natural, a ventilação natural, e quando não houver possibilidade, aí sim que a gente vai utilizar essas outras coisas. Então, é uma mudança considerável de aproveitamento, e não de fazer por fazer. É tentar reaproveitar também as coisas, tentar que o que seria bota fora seja insumo para a sua obra, ela se recircule e vire um material, aquele material que você joga fora, né? O resíduo da construção civil pode voltar para fazer uma pavimentação, ou outras coisas, né? A eficiência energética é outro ponto importante, a gente estudar como é que nós podemos fazer para economizar, botar talvez painéis solares ali, né? A parte eólica, eu já vejo em algumas cidades, eu já visitei algumas cidades aí que já tem instalado em condomínio algumas torres eólicas na parte de cima do condomínio para poder gerar alguma coisa, né? Então, já pensando em economizar, em painéis solares também. Outro ponto importante é a internet das coisas. A gente vem aí com 5G daqui a pouco, né? Que é fundamental. Hoje a internet está muito instável ainda, a gente tem que melhorar a internet em todo o país, mas a internet das coisas é uma coisa que veio aí para ficar, né? Você interligar tudo. Como eu falei para vocês aí, aquela questão do presente que eu recebi, hoje você está tudo interligado em casa, em tudo, no trabalho. Eu posso, do trabalho vindo para casa, poder... Não faço isso porque não tenho isso instalado, mas se eu tivesse uma banheira, uma hidromassagem, eu podia já programar, enche a minha banheira, esquente a água, eu vou chegar daqui a pouco, tudo isso já à distância, né? Uma parte de empreendedorismo, isso eu acho que é importantíssimo também, as pessoas se preocuparem em ser empreendedores, né? Essa questão aí de ser empreendedor dele mesmo, né? Essa questão. E a parte de gestão, que a gente vê pouco, e aí eu vejo um desenvolvimento muito grande nas universidades, pelo menos na Escola Politécnica, eu, quando fui diretor lá,
via muito disso e dava um apoio aos meninos, um apoio muito de tapinha nas costas, que acho que mereceria um apoio muito maior, das empresas juniores, né? Acho que isso é um ponto importante, que eles, por conta própria, desenvolvem essa atividade aí dessas empresas juniores. Então, a gente vai... o que eu busquei aqui, no ano de 2012, eu representava a UFBA na Federação das Indústrias e o presidente Mascarenhas colocou lá um ponto, isso era 2011 mais ou menos, uma preocupação dele, no boom do crescimento que a gente estava, 2010, ali, 2011, né? Qual é a visão do setor industrial da Bahia para os engenheiros dos próximos anos, né? E eu, como conselheiro de lá, disse a eles, ele disse, vamos chamar as universidades. Eu disse, olha, eu não acho que a gente deveria chamar as universidades, não. Eu acho que a gente deveria chamar as empresas. E as empresas poderiam nos informar como é que estão saindo os egressos, se estão atendendo bem, né? Então, a gente, ao invés de mudar aquela coisa da universidade, fazer o currículo, vamos ver como é que as empresas estão sentindo. E aí chamamos 3 pessoas, foi o Antônio Passos, da OAS, o Henrique de Melo Paixão, da consultora Norberto Odebrecht, e o Carlos Alberto Vieira Lima, presidente do Sinduscom à época, né? Então, é uma coisa importante. Hoje, às vezes, a gente vê um pouco de chacota quando fala OAS e CNO, mas eram 2 grandes empresas, não só no Brasil, como no exterior, que estavam desenvolvendo a engenharia em diversos problemas, né? Depois houve aquele programa do Lava Jato, que houve envolvimento. Hoje, a gente fala de uma forma diferente, mas tenho grandes amigos, ex-alunos, que trabalharam nessas empresas e fizeram obras excelentes, né? Fora de todo aquele processo que a gente viu lá posteriormente. Tá? O Antônio Passos, ele falou o seguinte, coisas interessantes, né? Equilibrar a formação acadêmica com a formação prática. Isso é uma coisa interessante de ouvir de uma empresa, né? Que geralmente quando a gente vê para a empresa, vê e os estagiários dedicam muito mais à obra, o estágio, né? Falando de uma maneira geral das engenharias, do que a formação acadêmica. A formação acadêmica é interessante, e aí é importante que o professor também esteja envolvido também com a experiência prática, que possa levar também uma aula mais atraente para o aluno, né? E não ficar aquela coisa só teórica, sem dar uma informação prática. Então, eu acho que as 2 coisas são muito importantes, né? Não deixar em segundo plano a formação acadêmica, né? Reforçando o item anterior, né? Demonstrar garra e ter confiança, né? Isso é uma coisa importante que eles observam para os profissionais que atuam na empresa, né? Que o profissional tem que mostrar vontade, né? E ter confiança no que ele está desenvolvendo, né? Ter um perfil multidisciplinar, isso é uma coisa importante, como eu falei para vocês anteriormente, que envolva um planejamento estratégico, logística, finanças, economia e engenharia econômica. Uma segunda língua, gestão de pessoas, gestão de ambiental, gestão de contratos e de risco, capacidade de trabalhar em equipe, de liderança, sustentabilidade, segurança, saúde e responsabilidade social. Aí vocês podem dizer, poxa, mas então a empresa não precisa de nada do que eu aprendi na engenharia? Não, eles estão dizendo que essa parte eles estão satisfeitos, a parte técnica que envolve todas as engenharias. Mas a engenharia tem que complementar com essa parte social, de gestão e outros assuntos do dia a dia do profissional, porque o que a gente tem visto muito são algumas universidades, principalmente as públicas, concentrando em formar pessoas para ir para uma pós-graduação. Mas 95% dos profissionais que vão se formar vão para o mercado de trabalho, né? E esses profissionais ficam carentes de ter informações mais práticas, mais diretas para a aplicação. Por exemplo, poucos profissionais de engenharia saem tendo uma boa formação de quanto custa as coisas, né? E a primeira pergunta que uma empresa vai fazer é: faça um orçamento e me diga quanto vai custar isso. Isso é uma coisa interessante que a gente tem que repensar, né, na formação do profissional. A trajetória da empresa, ele começa técnico, passa a ser gestor e depois um líder. Então, ele rapidamente perde aí a função técnica e acaba entrando na função gerencial, né? Disciplinas importantes são aquelas para atender aquilo que ele viu anteriormente, né? Planejamento estratégico, logística, gestão de pessoas, marcos jurídicos, capacidade de negociação, gestão de contrato e de risco, qualidade, tecnologia de ponta, melhoria dos processos, programas de gestão de modelagem em tempo real, BIM. Então, BIM é uma coisa que não é uma coisa de futuro, não, já é uma coisa de presente e passado.
né? Hoje vocês já estão vendo aí que o governo federal só vai aceitar agora os projetos em BIM. Acho que a partir desse ano já, ou do próximo ano, não me lembro muito bem, mas isso é uma coisa importante. Então, AutoCAD, aquelas coisas todas, está ficando para trás, né? Disso aí, hoje já tem essa modelagem aí em BIM, né? Ele colocava que, além do inglês, é uma coisa importante, aqui na Bahia, em grandes obras, quando vinha, por exemplo, na Ford, as pessoas falam quase tudo em inglês, né? Falam um pouco em português, a não ser os brasileiros, mas a língua oficial de quem trabalha lá dentro é o inglês. Ele já falava também do mandarim em função dos chineses, né? Se falava muito da influência chinesa, mas nós íamos ter participação de chineses. Tá? Deveria ter uma compreensão de mercado, familiaridade com avaliação financeira, taxa de retorno, capacidade de negociar e vender ideias, capacidade de comunicação. Isso é uma coisa importantíssima, né? A gente vê cada dia mais os engenheiros com dificuldade de comunicação, não sabe fazer um relatório, tem dificuldade de escrever alguma coisa, né? Esse é um ponto importante que a gente tem que fortalecer. Às vezes tem uma deficiência aí do ensino médio, também do ensino superior. Gestão de projetos, contratos e custos, capacidade de trabalhar em times e em rede, né? Liderança e motivação de pessoas, conhecimento sobre sustentabilidade, SMS e responsabilidade social. Aí vocês estão vendo aquela complexidade que eu falei anteriormente, da formação do profissional, com essa visão muito mais humana também, e a visão muito mais de gestão, né? A integração universidade versus empresas para atender desafios e, principalmente, a parte social, né? Negócios estruturados, dificuldades com as leis de licitação do governo, por exemplo. As pessoas vão trabalhar em órgãos públicos e desconhecem a Lei 8666, que já é velha. Já está tendo uma reformulação da Lei 866, que é a Lei da Licitação Pública. Também informação para entender contratos tipo PPP, parceria pública-privada, e o RDC, né? Regime diferenciado de contratação, aí, que é totalmente diferente. Muitos dos alunos desconhecem essas questões aí de legislação e saem para o mercado para poder trabalhar nessa área. As universidades deveriam estar pensando também em atuar mais nesses dados, né? Já o Henrique, lá da Odebrecht, ele colocou o seguinte: dedicação na formação acadêmica. Olha que voltou de novo aquela questão de dividir entre a prática e a parte acadêmica, né? Disciplina para gerar confiança e respeito. A empresa, a Odebrecht, a empresa de pessoas para pessoas, possuía, naquele ano de 2012, mais ou menos, 3.500 engenheiros, sendo 2.100 brasileiros e 1.400 estrangeiros, né? Obra com qualidade, dando retornos aos acionistas. Então, é uma empresa, um capital de mercado que quer dar retorno aos acionistas, né? Então, é uma coisa diferente do que a gente imaginava aqui na construção civil, que é uma coisa muito mais, inicialmente, meio familiar. A empresa não é feita por especialistas, ele busca no mercado. Então, quando precisava, por exemplo, de um engenheiro estruturalista de ponta, ele não tinha esse engenheiro estruturalista de ponta dentro da empresa, ele buscava no mercado a mesma coisa nas diversas áreas, um eletricista, um mecânico, um geotécnico, um ambiental ou qualquer outra área, um engenheiro químico, eles buscavam no mercado esse especialista ao invés de estar dentro da empresa. A empresa estava com profissionais que estavam atuando muito mais uma linha de produção. Também ele falou que a melhoria do mercado teve um aumento de salário, isso em 2010, 2012, né? Realmente aconteceu isso. A gente, lá na Federal, os alunos pediam para se formar e já recebiam. Eu me lembro de um caso bem interessante, conversando um dia com a mãe de um aluno, perguntei sobre ele disse, ela está em São Paulo, e hoje está com dificuldade. Qual é a dificuldade dele? Não sabe como gastar dinheiro, porque a empresa paga a hospedagem, paga tudo para ele, e o dinheiro que ele ganha, bota no bolso e não sabe como gastar. Então, é uma coisa interessante disso, onde as pessoas tinham um salário muito elevado. As pessoas já saíam da universidade recebendo acima do salário mínimo profissional, definido pelo Conselho Profissional, que são de 8 salários mínimos e meio para 8 horas de trabalho, né? A Odebrecht buscava 50 estudantes para capacitar por ano, uma técnica, gestora e administrativa, relação interpessoal, capacidade de liderar projeto, enxergar o todo e se inserir na equipe. Olha que já começa sempre mostrando, tanto da Odebrecht como da OAS, essa questão de você estar trabalhando numa equipe
e estar somando a essa equipe ao invés de você estar sendo aquele bam isolado. Isso não existe mais, essa pessoa para o mercado. O mercado já não quer essa pessoa. É pessoa que, se você é uma pessoa que não se dá bem com a sua equipe, você provavelmente não vai ficar na empresa. Grandes desafios e obras de infraestrutura, né, que eles enxergavam, o profissional enxergar e atuar no entorno, não só na obra, mas na comunidade em volta, principalmente na comunidade de baixa renda, dar o apoio também para essa comunidade, né? Segundo eles, a remuneração não é o mais importante, e sim o crescimento profissional, e a remuneração vem como consequência desse crescimento profissional. A mobilidade, grandes obras de investimento em ciclos curtos de 2 a 3 anos, né, e distantes dos grandes centros. Isso é um problema sério do relacionamento familiar. A gente, quando trabalha na engenharia, que vai desenvolver obras, por exemplo, no interior da Amazônia e em outros países, nós nos afastamos de casa porque nós não temos condições de levar a esposa e filhos para muitos lugares que a gente vai desenvolver obras, porque não tem infraestrutura para o apoio de hospitais, educação, né, escolas boas e outras coisas. E a mulher, hoje em dia, não fica mais em casa, né? A mulher tem também suas atividades e tem que desenvolver isso. Então, é uma coisa que você acaba deixando a família no seu porto seguro e vai para esses desafios aí, e isso acaba dando um número muito grande de separações, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ir pensando muito na nossa profissão, que tem essa desvantagem. Nem todo mundo trabalha numa cidade, num escritório que possa ver o seu trabalho no dia a dia, e muitas coisas vão desenvolver em todas as engenharias, né? Principalmente a engenharia de Minas, que vai trabalhar geralmente no interior, porque tem pouca mina na cidade, né? Então isso você se afasta bastante, né? Necessidade de trabalhar com profissionais estrangeiros, né? Isso é uma coisa importante, a cabeça, né, dos profissionais. Os brasileiros se dão muito bem em todo lugar que vai, porque a gente é safo, a gente aprende a fazer, a gente tira, né, leite de pedra, né? A gente faz um trabalho ali e eles são às vezes muito metódicos, né? A gente aqui, cada dia é um dia diferente. De tédio a gente não morre nesse país, né? Então é uma coisa importante, essa maneira que a gente tem de resolver os problemas, e às vezes a gente encontra pessoas que é muito metódica. O mercado é para quem é competente, isso é uma coisa boa, não adianta mais diploma hoje em dia, né? O diploma fica em segundo plano, ele ajuda você a abrir uma porta, mas você não permanece dentro se você não tiver conhecimento, não tiver competência, né? A grade curricular deveria constar relações humanas, planejamento de projetos culturais e línguas, né? Sempre colocando línguas, o inglês já não se discute mais, o inglês já é a segunda língua tradicional. Também colocou que o país passou a ser caro antes de ficar rico, né? O valor do trabalhador, mais de R$3.000, está falando aí de um servente, de um ajudante, né? Sem custos indiretos, com a piora da qualidade. Então, a gente viu naquele momento lá do crescimento do país que não tinham pessoas, vínhamos de um processo de engenharia meio parada, né? Que é a década perdida, de 1990, então não tinha muitos profissionais. Então, quem se formava conseguia emprego. E aí foi uma coisa boa que existiu, que foi buscar muita gente também que tinha se formado há muito tempo, né? Então as pessoas estavam aposentadas, começaram a ter local no mercado de trabalho aí, já que faltava profissionais. Como falei para vocês, a gente tinha que formar alguns profissionais no dia que acabou a avaliação deles, sem esperar a colação de grau, porque a colação de grau, a festividade junto com todos, porque a empresa já queria contratar no dia seguinte para mandar a pessoa para obras aí, em qualquer das engenharias. Necessidade de projetar e conceber obras com menos mão de obra, isso é um problema que a gente vai ter que repensar, isso é ruim, por um lado, que a gente vai tirar trabalho do pessoal de baixa renda, dos pedreiros, canadores, etc. Tal, mas há um processo de tornar a indústria da construção, né, como um todo, ao invés de uma mão de obra tipo artesanal, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. Pensar diferente em projetar obras, senão haverá necessidade de trazer de fora. No ano passado eu fui na Austrália e fiquei impressionado como é a construção lá na Austrália, que você constrói um prédio sem ter interferência quase nenhuma na cidade, né? Você vai um guindaste subindo na parte do prédio, uma coisa impressionante.
Então, a gente tem que começar a aprender essas outras formas que eles trabalham. Né? O Vieira Lima, presidente do Sinduscom à época, disse o seguinte: o momento atual de oportunidade, os estudantes devem aproveitá-lo. Estou falando de 2010, 2012, tá? Por isso que eu falei. Eu pensei hoje muito seriamente em cortar isso, digo, não, mas eu vou deixar para mostrar que essa nossa profissão é cíclica. Daqui a pouco a gente vai estar de novo no desenvolvimento do país, aqui ou fora, né? A gente pode também trabalhar em outros países, desenvolvendo obras de infraestrutura ou em diversas áreas das nossas profissões. Ter um bom relacionamento interpessoal, disponibilização para enfrentamento de desafios, isso é o normal da gente de engenharia. Né? O mercado da construção civil na Bahia em 2007, 2008 tinha 75 mil trabalhadores, em 2012 estava com 190 mil, hoje caiu bastante. Geração de oportunidade e melhoria financeira do profissional, atualmente faltavam pessoas, né? Hoje a gente está com excesso de pessoas e falta de trabalho. Formação para ser líder, né? A parte de projetos, obras, relacionamento com inferiores e superiores. Saber planejamento, formular os objetivos e acompanhar. Se formular os objetivos é uma coisa bem importante que eu sempre digo hoje para meus alunos. Né? Hoje o importante não é você saber responder, é você saber perguntar. O que é que eu quero fazer? Né? Como eu vou fazer isso? E depois eu acompanhar esse processo. A gente tem feito pouco essa parte, né, das perguntas, tem mais preocupado com as respostas, mas o que é mais importante hoje é você saber perguntar do que responder. Necessidade de tudo. A gente precisa de infraestrutura, habitação, tem um déficit de mais ou menos 6 milhões de habitação, saneamento básico, estradas, hospitais, construção pesada, construção civil. Nós vimos aí um processo anteriormente que nós deixamos de lado nosso parque industrial e vimos a falta que fez agora. Né? Eu acho que depois dessa pandemia todo mundo vai começar a repensar que deve estar ficando tão dependente de países de fora, porque vimos um pouco com os ventiladores, né, que foi que aconteceu, não tinha aquilo ali, e venderam, não entregaram. Então, a gente viu aquele problema sério do sucateamento da nossa indústria, que eu acho que a gente vai ter que rever e tomar uma força, e acho que a indústria mecânica aí, a parte elétrica também, química, vai tomar um vulto muito grande, que a gente andou meio esquecendo isso e se preocupando muito mais em importar. Acho que a gente vai mudar isso nos próximos anos. Né? Liderança, eu egresso com humildade e disciplina. Né? Então, isso é uma coisa importante sempre de você ter. Você não deve ser um chefe, você deve ser um líder. Né? O chefe você tem medo, o líder você faz parte de uma equipe e vai querer com que ele cresça junto com você. Necessidade de viver com diferenças, alta tecnologia e situação precária, que é um mercado promissor que veio para trás, mas a gente está vendo aí com uma grande possibilidade mais à frente. Inovação tecnológica deixa a desejar até o momento. Né? Então, a gente precisa inovar mais na parte de tecnologia, principalmente na construção civil, para fazer algumas coisas mais interessantes e mais rápidas. Já se fala hoje em fazer casas e edificações com impressoras 3D. Vocês imaginem o que é sair de um processo normal de botar bloco sobre bloco para passar para fazer com máquinas, fazer edificações bem mais precisas e mais um cronograma bem muito mais preciso, né, sem depender tanto das pessoas. Isso é mal, né? Isso é mal porque a gente precisa também dar emprego para essas pessoas de baixa renda, porque senão elas não vão ter o que fazer. Necessidade de mecanizar e humanizar os canteiros e a inclusão da disciplina segurança no trabalho como obrigatória. A gente conseguiu, não lá na Escola Politécnica, não conseguir como obrigatória, mas abrimos vagas para todos os alunos que quisessem cursar a disciplina como optativa. Eu acho que segurança do trabalho deveria ser uma disciplina obrigatória para todas as engenharias. O curso de especialização em segurança do trabalho é uma outra coisa, mas a segurança básica todo mundo deveria ter conhecimento. Trouxe para vocês também aqui uma apresentação do meu amigo Enio Padilha, lá de Santa Catarina. Enio tem um livro bem interessante, né? Esse livro aí, Manual do Recém-Formado, ele dá muitas dicas, muito interessante esse livro do Enio. Tá? Botei aí embaixo um link
para uma parte do livro dele, mas quem tiver com o celular só basta ler esse QR Code aí que vai acessar esse link que tem embaixo, né? Tem diversas coisas bem interessantes. Aí tirei algumas coisas conversando com o Enio, disse, Enio, vou fazer uma apresentação para o pessoal da FTC, e você que trabalha muito nessa parte aí de recém-formado, de mercado de trabalho, o que você tem aí? Ele me mostrou alguns materiais que ele distribuiu, né? Primeiro, ele botou o seguinte, entender a sua posição na cadeia produtiva. O profissional, quando se formar, tem que entender o que eu sou, o que um engenheiro civil, mecânico, eletricista, químico vai fazer na empresa, onde eu me encaixo nisso aí, né? Montar uma boa biblioteca. Hoje essa biblioteca está muito mais virtual, né, do que a biblioteca real. Hoje o problema, antigamente, era diferente. Por exemplo, eu me formei em 1980 e quando eu me formei, meu ensino médio, antigamente a gente chamava de científico, né? Eu tinha que estudar por enciclopédias, né? Hoje não tem mais isso. Eu falar em Basta, Delta Larousse, para muitas pessoas aí, não vou nem saber o que é isso, né? O que foi colocado. Hoje, ou seja, a informação hoje em dia está disponível para a gente. Antigamente a gente tinha que estudar muito, tinha que ser uma pessoa muito culta para poder arranjar um lugar no mercado. Hoje em dia a gente não precisa guardar muita coisa na cabeça, a pessoa basta dar um Google, né? Bota lá, quero tal assunto e você tem rapidamente. Então, a informação hoje não é problema. O problema é o excesso de informação. A gente tem que saber onde encontrar rapidamente, né? Então, isso é uma coisa boa. Você tem que ter um material guardado para saber onde você pesquisar. Consolidar a fluência em um segundo idioma, aquela mesma coisa que a gente vem falando aí, né? O inglês principalmente. Associar-se a uma entidade de classe. Então, você deveria ver qual é a área que você está trabalhando. Por exemplo, no caso da engenharia civil, é a BENC, da engenharia elétrica, tem Associação de Engenharia Elétrica, tem o I3E também, né? Engenharia Química também tem a Associação Brasileira de Engenharia Química. Todas as profissões têm associações que são aglomerações de profissionais que trabalham aquilo ali para discutir assuntos interessantes, né? Essas entidades estão fracas, mas a gente precisa fortalecer essas entidades de classe que discutam aí assuntos importantes para o crescimento dos profissionais. Dedicar-se à obtenção de conhecimento prático, então, ter aquela coisa de misturar a academia e a parte de estágio, obter uma especialização operacional. Hoje tem diversos cursos de especialização sendo oferecidos no mercado aí. As universidades estão dando atenção, que antigamente era basicamente a graduação, hoje a pós-graduação, lato sensu, também já está tomando um vulto muito grande nas universidades. Não levar em conta a remuneração na hora de escolher o primeiro emprego. O que é importante é você demonstrar conhecimento. Muitas vezes é preferível você ganhar menos e aprender muito mais para ganhar no futuro do que pensar em receber um salário grande e ficar estagnado naquela profissão, né? E não fazer uma poupança financeira. Quer dizer, nesse caso aí que ele está colocando, é você fazer um financiamento muito mais e investir em você mesmo ao invés de guardar o dinheiro, né? Procure investir em você mesmo, procure se capacitar, porque quando o mercado voltar, vai precisar de pessoas competentes, né, e não só formadas. Um outro ponto que ele colocou é o seguinte: capacidade de adaptação ao aprendizado ágil e contínuo. É aquela coisa que o professor hoje em dia tem que ensinar o aluno a aprender, já que a educação vai ser continuada, né? Uma flexibilidade na aprendizagem, você tem que estar com a cabeça aberta, né, para estar aprendendo, o domínio de novas tecnologias, incorporando ao mundo do trabalho e ao conhecimento humano. Então, a gente está todo dia sendo surpreendido por novas tecnologias, com novas maneiras de pensar, um acesso a novos sistemas produtivos, qualidade total, novas formas de gestão, né? Tudo isso, às vezes, fica com nome diferente, mas o que está falando é fazer uma boa engenharia, né? E a competência, aqui que ele está colocando, é a possibilidade de você articular e mobilizar recursos cognitivos, as estruturas mentais, no pensamento, na atenção, na comunicação, para enfrentar ou resolver situações, para fazer, né? Para quando fazer e como fazer. Mais uma informação para vocês, né, que existe um mecanismo para identificar a competência, quando quem vai fazer aí a parte de entrevistas, né, exames ou qualquer coisa, as pessoas já conhecem ali mais ou menos, né, então, é conhecer a cadeia de produção, né, do que você vai fazer, onde você vai trabalhar.
Por exemplo, se você vai trabalhar numa indústria petroquímica, você tem que saber o que a indústria petroquímica faz, né? Como é que funciona a hierarquia dela, a disciplina, conhecendo aquele ambiente que você vai, porque a coisa pior que pode acontecer é você, numa entrevista, a pessoa perguntar qual é o produto final de uma empresa, ou como é que funciona aquela empresa, qual é a cultura daquela empresa, você não saber informar. Então, você, antes de fazer a entrevista, procure se informar sobre onde você está trabalhando, né? Onde você pretende trabalhar, como é que funciona ela, é uma coisa importante, né? Identificar um ambiente físico do trabalho, segurança e saúde para os envolvidos, a parte de ergonomia, né, patologias e formas corretas de trabalho, riscos ambientais, proteção contra ruído, noções de combate a incêndio, riscos elétricos também, né? Todas essas informações complementares que muitas vezes a gente não vê no curso básico de engenharia. Segurança, parte de acidentes de trabalho, primeiro socorro. Eu brinco sempre com as pessoas dizendo, olha, você está numa obra, teve um acidente com seu funcionário, seu colaborador, você tem que criar um pouco a cabeça, trabalhar, dar assistência a ele, dar socorro a ele. Depois você pode parar, chorar, espernear, mas você tem que ter sangue frio para poder atender e dar socorro ao profissional, né? E ter o domínio da técnica, que é importante para todos nós. Isso, os cursos dando essa formação boa, não é tanto o problema, tá? Mas essas outras partes complementares. Tá? Aqui eu vou falar muito rapidamente sobre o sistema profissional. Todas as pessoas que se formam naquelas profissões que elas são regulamentadas, existe um conselho profissional, no caso da engenharia, o CREA e o CONFEA. O CONFEA é o Conselho Federal, que ela faz a regulamentação, e os CREAs fazem a fiscalização, né, do exercício profissional. Então, você, para exercer a profissão, é como se fosse uma carteira de motorista. Você, para dirigir, você tem que ter uma carteira de motorista, né? Tem os sindicatos, que a função dos sindicatos é a parte de defesa do profissional, de cada profissional, defesa do trabalho do profissional, qualquer necessidade que ele tenha trabalhistas, quem tem que dar é o sindicato. Está passando por uma fase muito difícil nesse momento, em função de ter cortado os impostos sindicais, né, que ajudavam os sindicatos a sobreviver. As entidades de classe, como falei para vocês, é uma coisa importante, são associações de profissionais que deveria estar informando, por exemplo, quando tem um problema em Salvador de um viaduto. Será que o conselho de classe profissional é o melhor para dar essa informação? Não. Quem tinha melhor para dar isso aí são os estruturalistas da Bahia, né? A Associação dos Engenheiros Estruturalistas da Bahia, ou de materiais, que pudesse ter informação sobre isso. A mesma coisa de um problema mecânico que aconteceu. Ninguém melhor do que a Associação de Engenharia Mecânica para dar essa informação, porque o Conselho tem um órgão mais que vai fazer a parte de registro e a fiscalização. E aí tem outra coisa importantíssima, que poucas pessoas sabem, é que existe no Conselho do CREA aí uma caixa de assistência chamada mútua, que é a parte que dá assistência ao profissional. Essa mútua muita gente desconhece. Apenas 20% dos profissionais são mutualistas. A lei que criou a mútua criou também a anotação de responsabilidade técnica, a RT, e 20% de todos os recursos que é arrecadado da RT vai para a mútua, para fazer uma caixa para atender os profissionais. Então, ela tem muita coisa. Você quer montar um escritório, ela tem dinheiro para lhe prestar para você montar o escritório, ela tem um dinheiro para você botar painel solar na sua casa, no seu escritório, tem dinheiro para emprestar para você comprar carro nos juros mais baixos do mercado. Então, vejam essa caixa que a gente... o pessoal do direito tem aí, acho que é a CASA, não me lembro muito bem da Caixa do Direito, que oferece muito menos do que a Caixa do nosso sistema do CONFEA-CREA, e que a gente não divulga isso, né? É uma coisa importante. Então, é uma coisa que eu acho que vocês deveriam conhecer, mas isso é um assunto para uma outra apresentação, num outro momento aí, tá? Então, eu gosto sempre de botar essas duas próximas transparências aí, dizendo o seguinte, ó: não há vagas para quem não aproveita as oportunidades. E aí eu me lembro de uma vez, eu assisti uma palestra do Carl Mascarenhas, lá na FIEB, ele falou sobre uma questão aí do macaco escondido. Não sei se vocês já viram isso no YouTube. É bem interessante vocês enxergarem essa brincadeira lá que ele coloca, que às vezes a oportunidade passa e você não vê. E você está preocupado com outras coisas, você está atento, tem que estar antenado, né? O que está acontecendo.
E eu vi essa frase, essa que eu vou colocar agora, eu peguei isso na internet, não sei quem é o autor, mas eu vi isso do Dr. Norberto Lebrecht. Ele me disse uma vez, há 30 anos atrás, me disse: Luiz, eu não avalio um engenheiro pelo que ele conhece, e sim pelo que ele faz com o que ele conhece. Achei isso bem interessante, né? Então, o que você sabe não tem tanto valor. O valor está em o que você faz com o que você sabe. Isso é uma coisa importante, né? Que é aquela questão que as novas diretrizes curriculares para deixar de avaliar o profissional pelo conteúdo, que é aprovar em diversas disciplinas, e você é aprovado nas disciplinas, você automaticamente recebe o seu diploma, para aprovar em termos de competência. Você tem competência para fazer aquilo que você aprendeu? Se não tem, não vai obter o grau, né? Isso é coisa que vai acontecer mais à frente, tá? Aí estão os meus contatos, tá? nas diversas redes sociais. E esse QR Code, para quem está assistindo aí, ou quem vai assistir depois, pode mirar aí o celular, que vocês vão obter essa apresentação em PDF que eu fiz, né? Eu botei aí pelo Dropbox. Tá? Então, só basta vocês darem uma lida nesse QR Code, que vocês vão ter acesso a essa apresentação para relembrar mais à frente, ou rever no YouTube aí, já que isso deve ficar gravado no YouTube, tá? Então, eu vim aqui encerro essa parte inicial aí para vocês. Espero que tenha atendido o que vocês me solicitaram, tá? E passo a palavra para vocês aí. Acho que é Elton que vai levar, não sei. Sim, mestre. Parabéns. Acho que foi bastante produtivo aí para todos nós assistir a palestra. De certa forma, me deixou ainda mais inquieto. Eu acho que para os alunos que estão egressando agora da faculdade, é um panorama realmente de muita informação, e a pessoa precisa buscar essa informação com qualidade. Eu me recordo quando eu me formei, embora apenas, ou talvez muito, né, 16 anos depois do senhor, professor, e a primeira pergunta que me fizeram na obra foi se eu sabia dirigir e se eu sabia datilografar. Isso na década de 90, né? E na época que surgiram os computadores, eu humildemente fiz um curso da CPU Teleinformática para poder começar a entender um pouquinho o que era o Word e o que era Excel. Ao passo que hoje as crianças com 2, 3 anos já conseguem no touch fazer muita coisa, né? Professor Flávio, professora Denise, tem perguntas aí, o professor Pascoal? Boa noite, professores. Bom, é uma satisfação aí ter essa expressão da engenharia na Bahia, que é o professor Luizão, né? Dispensa apresentações, larga o currículo, bastante conhecido, e nos engrandece aí em tê-lo nessa noite de hoje, né? Professor Luizão, assim como o Elton, eu fico inquieto cada vez mais em que eu vejo esse conteúdo do profissional no dia de hoje. Cada vez mais um profissional antenado, com meios digitais, com uma série de ferramentas à sua mão, em que você tem que saber, sim, manusear, e que a informação, como você mesmo informou, ela não é mais o que determina o profissional no mercado de trabalho. Já aí essa infinidade de informações que a gente tem. É muito melhor saber manipulá-las. Mas, recentemente, o professor historiador Leandro Carnal, ele convidou aí outras duas expressões da filosofia, o Clóvis de Barros e o Mário Sérgio Cortella, para uma comemoração do período do seu canal, né? Cumprir um período, ele convidou, né? Então, está lá no YouTube, são apresentações que vocês podem ter acesso, os que não tiveram oportunidade de ver. Em um determinado momento, o Luiz Felipe Pondé, que também é daquele ciclo de grandes expressões na filosofia, e ele entrou, ele não pôde estar participando, mas ele fez uma menção. Ele disse o seguinte, né? E essa é a minha interpretação, e aí, a partir da minha interpretação, eu quero fazer uma pergunta para você também. Ele disse que, quando houve a gripe espanhola, se esperou, não, logicamente, na mesma forma que hoje, mas se esperou que o mundo estaria mais solidário, dado as dificuldades que foi enfrentado na época, né? E ele, como um pessimista que mas com muito conteúdo, ele disse que isso não é no entendimento dele, não é
algo que irá acontecer com o mundo de hoje, com o mundo pós-pandemia. Aí a minha pergunta é, no mundo pós-pandemia, nós teremos mais engenheiros e engenheiras solidárias? Solidárias não somente com a sociedade em si, mas com eles, do ciclo profissional também. Essa é a minha pergunta. O que é que você acha sobre isso? Flávio, eu espero que sim, né? Mas, sendo muito sincero com você, acho que a formação vem de uma individualidade muito grande. As pessoas hoje em dia estão perdendo a referência, estão perdendo... qualquer coisa vale hoje em dia, e não é bem assim. Né? No mundo que você vai entender, você trabalhar em sociedade, você tem que trabalhar num processo, e algumas vezes as pessoas não pensam duas vezes para pisar na outra para subir. E uma coisa interessante, eu quando estava na Poli, e gostava muito de fazer o trabalho junto com estagiários lá da FIEB e do IEL, e fazia avaliações das empresas de melhores práticas de estágio. E fiquei encantado com o da Braskem, que era uma coisa bem interessante, que é da cultura da Odebrecht, tá? Lá do Dr. Norberto Odebrecht, que é a cultura, né? O TEL, né? Tecnologia Empresarial Odebrecht. Gostei muito daquilo ali, vendo o seguinte, olha, você não consegue subir para o degrau acima se você não criar um profissional para lhe substituir, para tomar o seu lugar. Então, você tem que trabalhar em pessoas, criar o estagiário, para formar o estagiário, uma pessoa competente para você subir. Vejo em outros lugares todo mundo querendo derrubar o estagiário e o estagiário querendo derrubar o chefe. E por ele e o chefe com medo dessa questão acaba pisando no estagiário, entendeu? Então, acho que a gente precisa mudar muito. A nossa profissão é muito desunida, né? A gente briga por besteira, cara, quando a gente poderia estar mais unido, né? Então, a gente vê uma situação... a situação que o país está passando hoje, alguma novidade? Nenhuma. Só veio à tona a ferida que a gente tinha. Os pobres estavam lá, ninguém lembrava deles. Agora todo mundo está querendo dar a cesta básica, etc. Até quando vai fazer isso? Está pensando que está fazendo um bem só? Eles precisam de saneamento, precisam de habitação, precisam de trabalho, não de esmola, entendeu? E a gente precisa rever isso como cidadão, não como engenheiro. As feridas da sociedade vieram à tona nesse período, mostrando aquela necessidade das pessoas, né? Por outro lado, também, a gente fica esquecendo que tem uma coisa... Flávio, a gente fala muito dos médicos. Olha, eu tenho que valorizar muito, minha esposa é médica também. É verdade, mas nós estamos aqui falando graças a quem? Os médicos? Quem está propiciando a telecomunicação, a comunicação daqui, a energia elétrica, né, a água, o conforto que todo mundo tem em casa? Ninguém lembra dos profissionais de engenharia que estão dando um duro nesse período de pandemia, para dar condições para que os médicos possam atender. No hospital tem um trabalho nobre do médico, com certeza, mas você não sabe, eu até promovi outro dia uma live da engenharia na área de saúde, quanto tem de engenharia na área de saúde, os engenheiros clínicos, os engenheiros... Deu um problema no respirador, quem vai consertar um médico é um enfermeiro? Não, é um técnico, é um engenheiro que vai estar lá, e a gente não valoriza a nossa profissão, cara, parece que a gente está no anonimato, naquela coisa, né? Aquela coisa da televisão, daquelas pessoas que ficam por trás trabalhando que ninguém vê. Nem mesmo a gente valoriza, né? A gente precisa valorizar esses profissionais que estão aí, né? Disponibilizando a gente água, energia, né? Coleta de lixo, que faz parte do saneamento básico hoje também. Todo esse processo, a gente está vivendo um mundo na pandemia hoje em casas, graças à tecnologia e à engenharia. Eu garanto para você que ninguém aguentaria ficar tanto tempo em casa se não tivesse essa forma de comunicação que a gente está tendo hoje, né? É uma revolução, as pessoas eram contrárias aí ao ensino à distância, está vendo que é uma possibilidade, não é ela só, né? Como mostrei para vocês, o relacionamento interpessoal é importantíssimo, então a gente tem que conviver, tem que brigar com amigo, tem que aproveitar o melhor que tem da pessoa e não o pior que tem da pessoa. Então, isso é uma coisa de vocês. E isso a gente não treina na engenharia, então a gente precisa rever. Então, eu espero muito que a gente saia de uma situação muito melhor, mas o que a gente vê na sociedade hoje é o individualismo predominando, né? Então, não só na engenharia, estou falando de uma formação geral. Não sei Muito se obrigado, me dou por atendido aí, por essa ótima resposta. Passa a bola aí para você, Elton, e os demais. Eu queria fazer uma pergunta. Professor Luizão,
É um prazer aqui conhecê-lo. Eu sou aqui em Petrolina. Agradecer essa aula, né? Porque para a gente foi uma aula, não só para os alunos, mas para a gente também. É um prazer imenso mesmo estar discutindo isso, principalmente porque é algo que é preocupante em todos nós, né? Não só no egresso, mas a gente, quando recebe o aluno que está entrando, ele vem com uma expectativa muito grande, né? De sair no tempo certinho, de conseguir o emprego dos sonhos, que entra com a cabeça muito, com uma ideia, né? Um sonho muito bonito, né? Muito enfeitado, e aí a gente tem até esse cuidado de ir desconstruindo essa expectativa. E aí um aluno aqui da gente, Petrolina, Augusto, o nome dele, ele pediu para eu perguntar para o senhor como foi o seu início, né, de carreira como engenheiro. E aí eu vou pegar um gancho na pergunta dele para o senhor fazer esse comparativo com hoje, né? Porque eu sei que o senhor já falou isso aí nessa palestra, mas só fazendo um gancho, né, desse antes e depois, como o professor Elton falou, que é novinho, né, da época da datilografia, um rapaz. E é só isso, porque os alunos eles olham para um engenheiro com esse currículo que o senhor tem aí, que é magnífico, e se imagina, né, ele se vê, caramba, será que eu vou chegar nisso aí quando eu me formar? Como é que eu faço para chegar ter esse currículo aí, ter essa experiência, ter esse cargo? Então, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho disso. É Obrigada. interessante isso, sabe, Denise? E fico muito contente aí do Augusto, né? De mostrar um pouquinho, né? Uma vida meio assim, tracei uma linha e veio coisas na minha vida que eu não esperava. E eu abracei e fui tocando o barco para frente, né? Sempre o desafio. Primeira coisa que eu gosto, outro dia, eu estava numa live e o cara me perguntou: o que é que ele move todo dia aí para o trabalho? Eu disse: desafios. Porque se eu não tivesse desafios, eu não tinha interesse de ir para ele, né? Problemas para resolver. Isso é ótimo que a gente tem. Então, falando um pouco do meu início. Né? Meu pai era engenheiro civil, ele era superintendente aqui do DNR, né? Chefe do distrito do DNR, hoje DENIT, né? E que ele era engenheiro de estradas. E eu viajava com ele nas minhas férias, no tempo ainda do ensino médio, né? Então, eu saía e gostava muito dessa parte de engenharia e segui engenharia. Fiz engenharia, cursei a UFBA e comecei a trabalhar, a estagiar no terceiro ano. E, graças a Deus, meu pai me deu uma condição que eu não precisava do dinheiro do estágio, então eu pude escolher o estágio. Comecei estagiando na Concreta. E na Concreta eu estagiava lá de graça, né? Eu não queria ser estagiário, eu queria aprender. Então, uma das obras que eu tinha acompanhava um engenheiro, que ele estava construindo um centro de convenções, então eu acompanhava o centro de convenções durante a manhã. De tarde ele fazia a recuperação de estruturas, aí a gente ia para porto, para estádios e etc. E tal, e fui aprendendo assim essas coisas, e cada dia uma obra diferente, um desafio, e gostei. Meu pai começou a construir um prédio que eu moro hoje, que foi construído por ele, ele me deu para tomar conta do prédio, e eu, como estagiário, comecei a tomar conta do prédio e me desencantei com a construção civil, né? Porque eu achava, não estou dizendo que seja dessa forma, que para você, muitas vezes, para impor respeito, tinha que gritar ou estar com um chicote, porque se você levava a pessoa mais na conversa, achava que era um besta e etc. E eu digo, isso não é o mundo que eu quero. Por exemplo, para um trabalhador, eu sempre, quando eu demitia, eu pagava tudo ele na sexta-feira. E depois eu cheguei à conclusão que não tinha que pagar ele, que mandava ele para a justiça, que na justiça eu acertava tudo. Porque eu pagava tudo a ele, vinha um advogado, queria pedir tudo de novo, e eu tinha que pagar, às vezes, um pouco a mais do que ele merecia. Aí eu disse, olha, aí comecei a ver que a lógica estava inversa. Como é que eu vou sacrificar um cidadão que eu deveria dar os direitos dele e vou levar para a justiça para aquilo? Aí me desencantei um pouco com o canteiro de obra de trabalhar com gente naquilo ali, porque eu não quero trabalhar com isso, né? E aí fiquei na universidade, comecei a ficar na universidade, tive um grande professor na minha vida, uma pessoa foi maravilhosa, chamado Cid Gesteira, né? Foi diretor da escola, foi diretor do CPD, aprendi muito com o Cid, o estagiário dele. Depois meu pai faleceu antes de eu me formar, e Cid foi um pai para mim, aquilo ali me dando um apoio, me deu um apoio muito grande, e com o Cid eu aprendi a parte da informática. Eu era ele foi diretor do CPD,
foi para lá para o Departamento de Ciência e Tecnologia, e eu era estagiário dele da parte de informática, e aí ele começou a me botar para trabalhar na geotecnia, fazer programa de estabilidade de talude, e eu comecei a me encantar na parte de geotecnia, né? Então, foi juntando nessa área, e aí me formei no meio de 80 e comecei a ensinar a dar aulas complementares para a CID, lá na Católica, que ele dava aula de Ciências da Computação, e ensinei também Ciência da Computação em Feira de Santana. Interessante, Feira de Santana era o primeiro curso de Engenharia Civil lá da UFES, e eu era o mais novo da sala, meus alunos todos eram mais velhos do que eu. Né? Eu lembro disso. Primeira prova foram uma pescaria grande para caramba, né? Todo mundo pescou na aula para caramba, tinha 40 alunos, foram 30 zeros, porque todas as provas eram diferentes. Eu sabia quem tinha pescado de quem ali, né? Ali, depois eu saí para fazer um mestrado, fui fazer um mestrado na PUC do Rio, na parte de geotecnia. Na Federal eu ensinava a parte de mecânica dos solos, a Católica e Feira na parte de computação. Quando eu voltei do mestrado de geotecnia, que eu fiz de 81, voltei no início de 84, né, no dia 29 de fevereiro, essa data é interessante, eu faço só aniversário de mestrado a cada 4 anos, né? No dia 29 de fevereiro foi que eu defendi, e trabalhei na parte de estabilidade de taludes, e vim trabalhar aqui em Salvador. Né? Tem algumas coisas interessantes. Eu comecei a trabalhar no laboratório, né? Então a gente vinha para cá e disse, vamos montar um curso de especialização. Aí o pessoal me dizia, mas não temos laboratório. Vamos fazer tal coisa, não tem laboratório. Do laboratório eu guardava. E aí, então, eu me meti a cara e montei um grande laboratório. Dei sorte, na primeira turma que eu ensinei, tinha um professor, ou um aluno meu, que disse, meu pai trabalha numa empresa que conhece esse equipamento que você quer, mas no Rio o cara só vende todo o laboratório. Eu não tinha dinheiro para nada aqui na Federal, né? Não tinha dinheiro nenhum de cair. Aí peguei um avião, fui para o Rio, vi lá o negócio, era bolacha quebrada, né? Assim no ponto. Era muito, muito barato, mas muito caro para a gente. Né? Era uma coisa muito difícil para aquilo ali. E aí a gente conversou com as pessoas, doutor Hernani e doutor Erundino, o doutor Hernani era uma pessoa expoente aqui na área de materiais de construção, e o professor Erundino era o diretor da escola, e com o Cid também, eles foram conversar com 2 empresários baianos para ver se conseguia comprar. Pela manhã, na conversa com o doutor Norberto Debrecht, e de tarde com o doutor Ângelo Calmon. O doutor Norberto era o dono da construtora do Alberto Debrecht, e o Ângelo Calmon, do Banco Econômico. Né? E eles foram lá com o doutor Norberto, e o doutor Norberto me perguntou, o que é que vocês querem aqui para conversar? Ele já sabia, certo, o que é que queria, né? Ninguém vai, um dono de empresa não vai receber pessoas nem saber. Aí ele falou, nós precisamos aqui de um laboratório e tal. Ele disse, tá bom, eu tenho mais de 1.000 engenheiros na minha empresa, 800 formados pela Escola Politécnica da UFPA, inclusive ele, o filho e o neto, né? Tanto o doutor Norberto, como o doutor Emílio, como o Marcelo, todos 3 são formados pela Escola Politécnica. E se eu não puder ajudar a Escola Politécnica, eu fecho minha empresa. Aí o professor Andino disse, mas nós precisamos, não temos dinheiro para trazer. Eu disse, eu estou doando na porta da Escola Politécnica. E aí, pronto, foi doado aquilo ali, e a exigência dele que, como foi um pacote, não tinha uma lista do que era, é que quem foi ver o equipamento voltasse para o Rio de Janeiro para poder ver o embarque, se era realmente tudo aquilo que tinha visto. E nesse contato eu conheci lá o Bessa, que era um funcionário deles lá, que montou o laboratório da Rodia, aquela empresa que estava se desfazendo aqui do Brasil. É uma empresa suíça que trouxe o equipamento da Inglaterra para cá. Ele montou e desmontou e disse, olha, você quer montar na Bahia? Eu disse, quero, veio para cá. E tinha um tostão para poder fazer isso. E aí trouxe Bessa, a gente começou a montar o laboratório, começamos a prestar serviço através do laboratório de materiais, e conseguia montar. Eu hospedei ele na casa de minha mãe, e aí a gente conseguiu montar um dos melhores laboratórios do país. Assim, com essas coisas de meter as caras, entendeu? De não ter desafio. As coisas são feitas para a gente lutar e conseguir. E aí fui fazendo, depois trabalhei em diversas coisas, aí trabalhei em túneis, trabalhei em barragens, trabalhei em estabilidade de taludes, né? Em diversas coisas que ia aparecendo. O túnel foi engraçado. Aqui em Salvador, a prefeitura me chamou e disse, olha, vamos fazer um túnel aqui na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Mas a gente está cansado de fazer coisas que vem pessoal só de São Paulo e depois vai embora.
topa fazer? Eu digo, rapaz, nunca fiz instrumentação de túnel. Mas se vocês acreditam na gente e querem fazer, vamos fazer. Aí contratamos um técnico do IPT que passou um mês aqui nos dando aula, né? E depois de um certo tempo a gente já estava exportando tecnologia para outros lugares e instrumentamos o túnel da Luiz Eduardo Magalhães, depois o túnel do metrô, depois o túnel da Estrada da Rainha, depois outros túneis aí. E foi interessante. A vida vai levando a gente, né? Tendo vontade, né? Eu nunca disse uma coisa para eles, tá? Eu nunca disse para eles o seguinte: olha, eu não tenho condições de fazer isso porque eu não tenho isso. Nunca disse isso. Eu tenho condições desde que você me dê isso. Disse a mesma coisa, mas não fui no negativo. Entendeu? Tem gente que tudo é negativo. Ah, não posso fazer porque não tem uma borracha. Cara, inventa, pega um pão e apaga, como eu já paguei na minha vida quando era criança, que não tinha borracha, apagava com um pão. Se vira e apaga, ou então troca de página, entendeu? A gente tem que aprender coisas para resolver, fazer coisas interessantes. Isso que é o gostoso da engenharia. A gente tem um problema para resolver e depois dizer, olha, como eu consegui resolver isso? Foi da melhor forma? Talvez não. Mas foi a melhor forma que você tinha naquele momento. Isso chama-se conhecimento. Na próxima vez que a gente tem um problema, aquele tipo de problema você já sabe como resolver e vai partir para outros, né? E a gente espera que sempre tenham novos problemas, porque os mesmos a gente vira tédio, né? A grande vantagem da engenharia é que, principalmente da área que eu escolhi, que é a geotecnia, é cada lugar é um lugar, né? Então é uma coisa interessante. Acho que me alonguei demais, né? Não, maravilha. Muito bom. Nada, imagina. Agradeço demais essa injeção aí de ânimo também para todo mundo, porque os alunos estão preocupados, né? A gente está numa situação que é meio atípica, né? Então a gente está se reinventando. E aí a gente está nessas aulas remotas, né? A gente está tentando buscar, enfrentando novos desafios e vencê-los também, né? Então eu agradeço demais. E só puxando sardinha, minha área é geotecnia. Uma pessoa de bom gosto. Estou bem feliz, brigadão. Minha paixão é geotecnia, tá? Maravilha. Professor Pascoal, ele hoje recebeu, professor Luizão, um convite, e aí eu vou fazer um gancho da importância do segundo idioma, né? Ele preferiu estar aqui com a gente, dada a importância do convidado, mas o professor Pascoal foi convidado por algumas escolas particulares aqui de Salvador para hoje fazer uma live com um engenheiro da NASA. E isso se deu por dois motivos. Primeiro, a inteligência de Pascoal, que é algo fantástico. E o segundo, a fluência que ele tem no idioma, no inglês, né? Mas eu acho que ele pode também puxar um pouquinho dessa importância e fazer uma pergunta aí para o professor Luizão dentro desse parâmetro aí. Boa noite a todos e meus parabéns, professor Luiz. Como sempre, uma excelente palestra, né? Eu esperava, era o mínimo que esperava de você, era essa excelência, essa qualidade, né? Eu teria 1000 perguntas para fazer, mas se eu começasse a fazer pergunta para ele, eu não ia sair daqui hoje, né? E eu tive que escolher uma das melhores, né? O que me vem à cabeça. Ele falou muito bem sobre muitos itens muito importantes na construção, né, de um engenheiro, né? Mas, para mim, culmina num ponto. Eu queria perguntar para ele o que é que ele acha do engenheiro como empreendedor, gestor da sua carreira, gestor da sua vida, aquele que apoia, gestor do seu crescimento e do crescimento da empresa, seja ela de terceiro, seja a sua própria empresa. O que é que você acha disso aí? O que é que a gente precisa? Qual a mensagem que a gente poderia dar nesse sentido? Eu acho que é importantíssimo isso, né? Eu acho que tenho visto aqui diversas ações empreendedoras do pessoal do Sebrae, mostrando essa visão. É muito importante, não só como engenheiro. Eu acho que na vida profissional todo mundo tem que ser empreendedor. A gente deveria ter a cultura empreendedora desde a infância, né? Desde o primário lá, desde o primeiro grau, né? Com essa visão das pessoas de serem empreendedoras, dominarem. A gente tem aqui na Bahia uma cultura ser empreendedora muito na música. Nós somos excelentes na música, nós fazemos, né, assim, do ponto, tocamos tudo, inventamos coisas, o pessoal aí inventa instrumento e tal. É uma criatividade enorme na música, mas na área tecnológica a gente precisa ter isso mais correndo no nosso sangue, né?
A gente tem um parque tecnológico que não conseguiu deslanchar, a gente precisa ter essas informações. Não precisa ser uma inovação do outro mundo, não. Às vezes, o incremento de inovação que você pode colocar, que você pode melhorar muito, né, a situação das pessoas. Não pensa em fazer uma coisa do outro mundo. É qual a necessidade que tem, né, do pessoal. Então, você empreender nisso tem uma desvantagem, mas eu acho que é coisa do mundo moderno, né, que você, quando é empreendedor, é dono do seu negócio, você tem que se virar para poder manter as coisas, manter os empregados, né? Aqueles outros que na sexta-feira vai dormir, vai descansar, no final de semana bota as pernas. O empreendedor não, é uma luta todo dia, tem que aprender a perder também, você faz um negócio depois. É uma cultura diferente que eu via lá com o pessoal da empresa júnior, das empresas júniores, né? Com a visão bem diferente disso. Você tem que aprender, por exemplo, é uma mudança de tudo no mundo, né? Antigamente, os casamentos eram feitos para durar a vida inteira. Bem ou mal, duravam a vida inteira, né? A gente colocava lá. Hoje, essa juventude não tem esse apego mais, não tem esse apego mais com o casamento, não deu certo, parte para outra. Isso tem coisas boas, né? Agora, tem algumas sequelas, às vezes, do relacionamento, de como vai fazer. Quando o relacionamento é bom, é tudo maravilhoso, mas quando não é bom, é meio complicado. Essa juventude também não tem medo. Na minha época, lá em 80, eu tinha medo de sair, cara, para ir para o mundo afora. Esse jovem de hoje mexe a mochila nas costas e vai embora, fui. Né? Não tem idioma, aprende. Vou para lá e faz as coisas. Então, essa visão de liberdade, de conseguir fazer as coisas, você só consegue aquilo que você tem vontade de fazer. Entendeu? Se você não tem vontade de fazer, não queira. O mundo não vai esperar que você vai colocar. Então, você diz, olha, quero fazer isso, e você luta e você consegue. Então, acho que o empreendedorismo é fundamental. A gente tem que pensar nisso. Até mesmo um empregado da empresa, você ser empreendedor dentro da própria empresa mesmo. Né? Então, acho que isso é uma coisa que falta a gente no ensino fundamental, no ensino médio, como no ensino superior também. Porque os professores que hoje estão lecionando não vêm dessa cultura empreendedora, vem uma cultura de ser empregado, de ser contratado. O mundo mudou, né? E isso a gente está vendo aí que temos que realmente correr atrás. Eu esperava, Pascoal, que você me deixasse no espaço ali pelo astronauta, viu? Ainda bem que a pergunta foi aqui na Terra. Mas fica o sentido de você não ter feito essa entrevista com o pessoal ou com um astronauta, que é bom esse intercâmbio também, né? Fica o sentido ali e espero que não tenha prejudicado muito e que a gente tenha tido uma noite aqui que possa ter colaborado um pouco com os alunos. Né? Com certeza estamos colaborando. Professor Flávio, alguma pergunta aí, professor? Não, professor Elton, né? Até dado o adiantado aí da palestra, fica por sua conta. Perfeito, perfeito. Professor Luizão, eu acho que cabe sim suas considerações finais. Eu quero destacar que tivemos um público parte via Blackboard da própria rede, é uma plataforma que a faculdade está utilizando, então essa eu não consegui contabilizar, e parte via YouTube, essa eu vi que nós chegamos até 60 pessoas ao mesmo tempo assistindo, o que prova né, o sucesso do evento. Então, passo para ti, professor, para que o senhor encerre aí com sua última mensagem. Elton está aí participando nessa semana de vocês aí, né, inaugurar. Para mim, tem duas coisas muito importantes na minha vida, né, profissional. Uma é ser professor e outra ser engenheiro. Então, apesar de estar aí de completar agora em setembro 62 anos, me aposentei em 2018 com 38 anos de UFBA, e que é importante, eu acho, para a gente conversar, mostrar para essas pessoas, como o Augusto perguntou, Denise, de mostrar para essas pessoas, né? Não que vai ser um exemplo, né? Mas mostrar o que nós passamos na vida e quando nós conseguimos. Eu diria para ele o seguinte: se você quer, você consegue. Vá atrás, corra atrás do seu objetivo, seja ele qual for, e não fique muito pensando em o que outras pessoas querem. Pais, avós, faça aquilo que você quer, que você vai ser bem. Eu tinha até eu sei que está adiantado, mas vou falar muito rapidamente. Eu tinha um aluno que o pai, eu
Eu era coordenador de colegiado e um professor da escola tinha um amigo que perguntou: pô, meu filho não se forma nunca, cara. Está dizendo que é greve da universidade e tal. E ele veio perguntar, né, como é que estava o filho dele, não, o filho do amigo. Eu disse: cara, esse cara foi jubilado há 2 anos. O cara saía todo dia, o cara era casado, morava na casa dele, saía todo dia para a escola, dizia que ia para a escola e tinha sido jubilado. Criou um rebu danado, cara, na casa desse cara, foi ir lá. E pouco tempo depois ele voltou e terminou o curso brilhantemente. E eu perguntei: foi que houve com você? Como é que você estava assim, jubilado, e voltou e tal? Eu disse: porque eu estava fazendo o que meu avô queria. E depois que eu vi que eu queria fazer isso, eu me enxerguei no curso e fez um curso brilhante. Então, com todo respeito aos pais, aos avós, deixe seus filhos fazerem aquilo que eles querem na vida, porque eles vão ser felizes. Você não está feliz na sua profissão, você vai ser uma pessoa ruim, porque você sai de casa, vai para um lugar que você se dá mal, volta para casa mal-humorado, só faz isso crescer. Então, faça aquilo que você gosta, e o que você gosta, você vai fazer muito bem e vai ser muito bem recompensado por isso. Tá? Fico muito contente de estar na engenharia. A engenharia foi uma coisa que eu adoro. Adoro desafios, né, para a gente colocar, adoro problemas para resolver. Né? Me lembro de um outro ponto também, que fui fazer uma investigação com o pessoal, que a gente ia fazer uma característica no solo mole. Eu digo: deixa a maré baixar, e aí vocês botam a madeira e vão para o ponto. Aí o pessoal voltou e disse: não conseguimos fazer, é impossível fazer. E o que é impossível fazer, porque o solo é tão mole que a gente afundava. Então, muda a estratégia. Vamos fazer agora na maré alta, pega 2 balsas e vamos construir. E fizemos o desafio. Então, a gente tem saída para tudo, cara. Então, a gente vê assim no ponto de que... Então, isso que é um gostoso nosso da engenharia, né? E fico muito contente e estou à disposição de vocês, tá? Estou agora aposentado. Adoro uma sala de aula. Você não sabe como é o bem que vocês me fazem. A única diferença é que eu não tenho tantos alunos aqui para ver o rosto, que eu gosto muito de ver, né? O rosto deles nesse momento, mas estou à disposição, vocês precisam... Vamos criar uma oportunidade, mais outra oportunidade para o senhor ver os alunos também. Já desse vou aí na sua cidade aí, né, de Juazeiro, Petrolina, isso teria o maior prazer, né? Tem muita universidade aí do Juazeiro, como muito bem, uma universidade conjunta, né? Aí do Bahia, Pernambuco, uma parte... Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou vendo muito crescimento aí, essa região muito frutífera também, né? Muita coisa desenvolvendo nessa parte aí, agronomia dominando nessa área de lá. É uma terra gostosa, né? Todo dia de manhã eu passo na televisão, vejo você. Tem um vinho, tomar um vinho também, professor. Pronto, com certeza, viu? E estou à disposição. Elton, Flávio, Pascoal, Denise, quando vocês precisarem de qualquer coisa. Eu acho que, não sendo possível presencialmente, a gente tem essa tecnologia que pode estar falando, né? Qualquer coisa numa sala de aula, vocês precisarem, estou à disposição, tá? Contem comigo, tá? Fico contente aí. E para aqueles que estavam aí nos assistindo, espero que tenham aproveitado um pouco, né, dessas questões e invistam na capacitação. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Tá? Então, procurem vender mais lenço do que chorar, tá? Grande abraço. Beijo no coração para todos. Salva de palmas aí. Obrigado. Um abraço a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembramos, viu, professor Elton e demais, que amanhã continua nossas aulas magnas com o professor doutor Anderson Alves sobre saneamento. Na quinta-feira tem mais, na sexta também. Muito obrigado a todos. Assunto muito importante esse. Marco de saneamento. Um abraço.